voltamos! E hoje trazendo mais um vídeo, mais um quadro, mais um serial killer aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem, mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra vocês que se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não é inscrito, que ative o sininho para receber as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. Deixe também nos comentários aí o que vocês acharam deste caso, qual serial killer que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Eu vou estar muito feliz de estar respondendo a todos vocês. E deixa o like também para ir ajudar o nosso canal aí a crescer, beleza, galera? Mikhail Viktorovich Popkov. Ele nasceu em 7 de março de 1964 em Angarsk, na Rússia. A situação da família era bem difícil e aos 16 anos ele começou a trabalhar em um cemitério escavando covas. Depois de se formar, ele foi para o exército, onde serviu como operador de rádio por 2 anos. Certa vez ele viu uma jovem em uma piscina e decidiu ir nadar e imediatamente ele se apaixonou. A jovem era Helena e eles acabaram se casando em 1986. Em 1987, Mikhail entrou para a Polícia de Transportes, uma espécie de agente de trânsito aqui no Brasil. Um ano depois, o casal tiveram a sua primeira e única filha, chamada Ekaterina, e Mikhail Popkov era considerado um homem exemplar pelos amigos e colegas, e em uma ocasião, ao chegar em casa depois do trabalho, ele encontrou um preservativo usado em seu lixo, o que o fez perder a confiança em mulheres. Mas, apesar disso, ele não matou a sua esposa porque ele acreditava que a sua filha deveria crescer em um lar de família. Mas, em seu coração, ele não podia perdoar essa traição que o fez nutrir um ódio mortal pelas mulheres. E ele suspeitava que a traição não tivesse sido um caso isolado. E durante interrogatórios, ele confessou que toda manhã ele temia acordar e ter matado a sua esposa durante a noite. E ele começou a trabalhar na polícia nos anos 90 e ficou conhecido por sua boa vontade e bom humor. Em 1994, ele foi transferido para o Departamento de Polícia de Assuntos Internos de Angarsk, onde ele chegou ao campo de oficial de serviço operacional. Aí o Popkov começou em 1992 a sua trajetória que o tornaria o maior serial killer da Rússia. Uma de suas primeiras vítimas foi uma garota de 20 anos chamada Elena Dorogova. Ela estava indo para uma estação para encontrar sua mãe e Mikhail Popkov a atacou por ali mesmo, perto da estação. E 2 horas depois o corpo foi encontrado e ele, como se nada tivesse acontecido, foi até o local juntamente com uma equipe de investigação. As suas vítimas eram todas mulheres, com idade entre 16 e 40 anos, prostitutas ou mulheres vulneráveis que Popkov considerava imorais. As mulheres foram atacadas em vários pontos entre Angarsk, Irkutsk e Vladivostok, uma distância de cerca de 3.900 quilômetros. Ele se vestia com seu uniforme policial para ganhar a confiança das vítimas e assim ele atraía as mulheres com a promessa de lhes dar uma carona e as abusava sexualmente. Ele usava facas, machado, tacos de beisebol, chaves de fenda, itens que ele sempre deixava em sua viatura. As escolhas das armas do crime sempre foram aleatórias. Ele mutilava os corpos de forma tão grotesca que a mídia russa o atribuiu com o apelido de maníaco de Angarsk e lobisomem. E como ele mesmo admitiu mais tarde, algumas das vezes ele soltava a vítima numa floresta e depois brincava de caçá-la. Forçava as vítimas a ficarem nuas antes de matá-las e praticava o sexo. Nos anos 90, não existia métodos especializados para determinar características genéticas nem meio de exame de DNA. Era possível determinar, com base nas evidências encontradas nas cenas dos crimes, apenas o tipo sanguíneo que o assassino possuía. E em suas confissões, Popkov chamou a si mesmo de O Limpador e suas vítimas de mulheres caídas.
Entre as muitas mulheres que não tiveram a sorte de estar no caminho de Popkov, apenas 2 conseguiram sobreviver: Svetlana Misevico, de 15 anos, e Efigênia Potazov, de 18 anos. Elas foram encontradas terrivelmente feridas, e para vocês terem uma ideia de como foi tão grave a situação, que Svetlana chegou a ser considerada morta e encaminhada para o necrotério, onde de repente ela voltou aos seus sentidos. Pessoal, me perdoe esse barulho aí, é porque eu vim gravar e a vizinhança resolveu toda sair para fora aqui. O outro vizinho ali também tá reformando a casa dele, então dá um barulhinho meio chato aí, mas bora continuar aqui o nosso caso. Elas tiveram que passar por várias cirurgias e reabilitação de longo prazo, e ainda assim conseguiram dar à investigação informações importantes, e uma delas até disse que o nome do agressor era Mikhail e que ele trabalhava na polícia, e isso foi confirmado pelo botão na jaqueta do uniforme encontrado perto das vítimas. Entretanto, a polícia demorou muito para iniciar uma investigação criminal, apesar das inúmeras reclamações da mãe da menina. Svetlana, ela foi interrogada e contou detalhes sobre o policial estuprador. Ela contou que uma viatura parou perto dela e a ofereceu uma carona, e ela aceitou, porém ele a levou para uma floresta onde a forçou a tirar a roupa. Ele então bateu a sua cabeça em uma árvore e ela perdeu a consciência. No dia seguinte, ela foi encontrada milagrosamente viva, e apesar de estar nua em meio à neve e em temperaturas abaixo de zero, ela chegou a identificar Mikhail através de uma fotografia e claramente confirmou que era ele o agressor. Mas as autoridades preferiram confiar em sua esposa, que também trabalhava na polícia na época. Sua esposa também forneceu um álibi para a hora em que a menina foi atacada. E a investigação foi interrompida e arquivada. E no verão de 1999, a filha de Popkov disse que uma professora de música de onde ela estudava tinha sido assassinada e seu corpo foi encontrado na floresta junto com o corpo de uma outra mulher. E para ajudar a organizar o funeral dessa professora, o Popkov ele chegou a dar dinheiro à sua filha. A sua ousadia era surpreendente. Frequentemente ele pegava as mulheres durante o seu turno de trabalho, mostrava seu rosto em lojas de conveniência junto com a futura vítima e usava armas confiscadas dos assassinatos enquanto voltava para a cena de seus crimes horas depois com os investigadores. E o seu comportamento comum e a sua vida familiar aparentemente estável ajudaram a protegê-lo, mas isso não justifica tudo. Apesar dos rumores de um assassino em série circulando por hangars ao longo dos anos 90, possivelmente sem querer envolver investigadores federais, a polícia local ela se recusou a unificar os assassinatos, tratando-os como assassinatos isolados. E houve testemunhas e sobreviventes, mas muitas evidências foram ignoradas. Os investigadores descobriram um padrão entre os casos, rastros de um veículo olado 4x4 off-road, o mesmo utilizado pelas autoridades policiais, foram encontradas em várias cenas de crime, mas como as declarações de Svetlana não foram devidamente investigadas, só muito mais tarde a polícia reconheceu que o assassino era um dos seus. Quando os assassinatos se tornaram muito perceptíveis para serem ignorados, eles foram transferidos para a Procuradoria-Geral da República de Moscou, que descobriu que a análise da cena de crimes haviam sido negligenciados e além da falta de cooperação da polícia local. Na verdade, o caso só foi unificado em 2002, quando então chegaram à conclusão que um serial killer atacava a região. Nessa época, Popkov já havia se aposentado da polícia, com tempo mínimo de serviço e patente de tenente. Em 2003, a polícia obteve um genótipo do assassino, que são fatores da constituição física do indivíduo, mas apenas em 2008, quando o caso foi transferido
para o Comitê de Investigação do Distrito Federal Siberiano, é que a análise foi feita novamente. O novo comitê de investigação finalmente focou nos policiais, já que rastros de pneus foram compatíveis com os usados nas viaturas, foram encontrados em várias cenas de crimes, e entre outras evidências que apontavam para essa direção, como o botão da farda e o depoimento dos sobreviventes. Além do fato de que por muito tempo os crimes permaneceram sem solução, indicando que somente alguém de dentro do departamento poderia estar por trás dos assassinatos. Os novos investigadores, eles fizeram um trabalho tremendo, interrogaram mais de 900 testemunhas, conduziram mais de 100 verificações de depoimentos de testemunhas, exumaram corpos de 20 vítimas e realizaram mais de 200 exames forenses. E depois que os detetives coletaram amostras de DNA de 3.500 atuais e ex-policiais em março de 2012, amostras de saliva de Popkov também foi coletada. Quando ele deixou o departamento de polícia, alguns agentes o seguiram e ele imediatamente procurou um advogado e 2 semanas depois ele fugiu para Vladivostok. Ele foi detido no trem assim que os resultados de DNA saíram, e sua esposa Helena disse que acreditava nele e que se ele fosse solto naquele momento ela não diria nenhuma palavra e continuariam a viver juntos, que ela o ama, o apoia e que ele não a causou nenhum mal durante todos esses anos em que viveram juntos e que ela se sentia segura com ele. E mesmo depois de aposentado e com a polícia em seu encalço, Mikhail Popkov, ele continuou cometendo assassinatos, e o último crime de sua autoria, que se tem provas, ocorreu em 2010. Em 2015, Popkov ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 22 mulheres. Após o julgamento, sua esposa e filha mudaram de cidade e ambas não mantêm contato com ele. E enquanto estava na prisão, Popkov também confessou mais de 59 assassinatos, mas em 2018 foi condenado apenas por 56, porque os investigadores não conseguiram provar que 3 dos crimes aconteceram. E ele foi enviado para uma prisão exclusivamente para presidiários de alta periculosidade, apelidada de Golfinho Negro. O número de assassinatos pelos quais ele foi condenado ultrapassa o total de vários notórios serial killers. Acredita-se que ele tenha cometido pelo menos 82 assassinatos. Bom, pessoal, para mim ele perde apenas para o serial killer Gilles de Montmorency, ou como ele é conhecido por muitos como o famoso Gilles de Rais, que assassinou mais de 100 crianças. Tem até um vídeo bem resumido que eu já trouxe aqui no canal, onde eu conto sobre ele. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição, mas bem, é só mesmo o resumo dos resumos. Eu vou deixar para vocês, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. E é isso, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, se inscreva se ainda não é inscrito, beleza?